Hoje vamos falar de jogos incríveis que foram esquecidos pela indústria. Jogos que, por mais que merecessem atenção, acabaram caindo no esquecimento. Seja por decisões de empresas, comparações injustas ou simplesmente por não terem a visibilidade que mereciam. E o mais interessante é que muitos deles são verdadeiras pérolas, com histórias únicas, mecânicas divertidas e mundos que valem a pena explorar. Você provavelmente nunca ouviu falar de alguns desses jogos, e é exatamente isso que deixa tudo mais curioso. São experiências que desafiam expectativas, mostram criatividade e ainda assim acabaram sumindo do radar do público. Hoje eu vou te mostrar esses títulos e explicar o que aconteceu para eles serem esquecidos e por que, apesar de tudo, ainda valem muito a pena serem jogados. Se você gosta de descobrir games que o tempo tentou apagar, deixa o teu like aqui embaixo para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que tá por vir e também continuar me acompanhando por aqui. E fica ligado, porque ao longo desse vídeo você vai perceber que na indústria nem sempre o melhor sobrevive, e alguns desses jogos mereciam muito mais do que receber. Fala galera, eu sou o Mikael e você está no Reinado Games. Existem jogos que, mesmo brilhando em criatividade e gameplay, simplesmente não tiveram continuação. O exemplo clássico é Dante's Inferno. Lançado no auge do hack and slash, quando God of War dominava o mercado, ele chegou com uma proposta ousada, uma jornada pelo inferno para resgatar o amor perdido do protagonista. A jogabilidade é frenética, os combates são intensos e a narrativa traz elementos únicos que exploram temas mais sombrios e religiosos. Mas, infelizmente, apesar de seu potencial, o jogo nunca teve sequência. Comparações constantes com God of War e o receio de polêmica fizeram com que a EA optasse por não continuar a franquia, deixando muitos fãs se perguntando o que poderia ter vindo depois. Outro jogo que merece destaque é Sunset Overdrive, da Insomniac Games. Ele é uma verdadeira explosão de humor, cores e ação em mundo aberto, com movimentos ágeis e armas malucas que tornam cada combate divertido e imprevisível. O jogo se passa em um apocalipse causado por uma bebida que transformava pessoas em mutantes, e você precisa navegar por toda a cidade de forma criativa. O grande problema é que ele foi exclusivo do Xbox, que limitou a sua exposição, e com a Insomniac agora sobre a guarda-chuva do PlayStation, a continuação parece cada vez mais improvável. É um título que muitos jogadores adorariam revisitar, mas que acabou sendo esquecido. Falando de Devil May Cry, temos um caso ainda mais controverso. A Capcom tentou rebotar a franquia com um Dante diferente, visual renovado, humor alterado e história que reescrevia eventos anteriores. Apesar de ter uma jogabilidade sólida e combates satisfatórios, o jogo foi duramente criticado pelos fãs que não aceitaram as mudanças no personagem e na narrativa. Essa rejeição foi tão intensa que acabou enterrando a ideia de continuidade dentro daquela linha, mesmo que o jogo tivesse muito a oferecer para novos jogadores ou aqueles dispostos a experimentar algo diferente. E também temos My Hero's Edge Catalyst, um jogo de parkour em um futuro distópico que impressiona pela fluidez de movimentos e pela ambientação futurista detalhada. Desenvolvido pela DICE e publicado pela EA, ele tinha potencial para se tornar uma franquia marcante, mas as vendas não corresponderam às expectativas da empresa. Como resultado, o jogo não recebeu continuação e acabou se tornando uma daquelas joias esquecidas que poucos lembram, mas que para quem jogou, deixou uma experiência marcante de liberdade, exploração e desafio. Esses jogos mostram que às vezes nem talento, criatividade ou qualidade garantem continuidade, por motivos que vão desde decisões de empresas até a comparações injustas com outros títulos. Eles acabaram sendo abandonados, deixando os fãs se perguntando o que poderia ter sido se tivessem recebido a chance que mereciam. Alguns jogos não precisam ser blockbusters para se tornarem memoráveis, e é exatamente isso que faz títulos como Titanfall 2 tão especiais. Além de ter uma das campanhas mais emocionantes de um FPS, ele constrói uma relação única entre o protagonista e o seu titã, que torna cada batalha muito mais intensa e pessoal. A gameplay é fluida, cheia de movimentos e estratégia, e ainda conta com multiplayer de qualidade, mas mesmo com tudo isso, acabou sendo injustamente ignorado. Poucos deram atenção à sua narrativa incrível e muitos só lembram dele quando mencionam o quanto poderia ter se tornado uma franquia ainda maior. Outro exemplo é Quantum Break, da Remedy. Esse jogo é uma experiência diferente de tudo que você já viu.
misturando ação com elementos de séries de TV, criando um storytelling único dentro do próprio gameplay. A manipulação do tempo não é só uma mecânica, é parte da narrativa que faz você sentir cada decisão de forma real e imediata. Mesmo com gráficos impressionantes e uma história envolvente, a IP pertence à Microsoft, o que tornou qualquer continuação extremamente complicada. Por isso, apesar do seu potencial, Quantum Break acabou ficando no esquecimento, guardado para aqueles que realmente se aventuraram a conhecer a sua proposta inovadora. E não podemos deixar de falar de The Evil Within 2, um survival horror que consegue equilibrar terror psicológico, gore e uma narrativa envolvente. O protagonista, Sebastian Castellanos, é carismático e permite que você se conecte emocionalmente com os acontecimentos. A atmosfera é pesada, os gráficos são excelentes e a gameplay mantém a tensão constante, com desafios inteligentes e variados. Embora a Tango Gameworks tenha passado por mudanças corporativas, a franquia ainda tem potencial para uma continuação, o que deixa os fãs na expectativa. Até lá, The Evil Within 2 permanece como um exemplo claro de como história, gameplay e design podem criar experiências únicas, mesmo quando o jogo não recebe a atenção que merece. Alguns jogos não chamam tanta atenção na hora do lançamento, mas permanecem na memória de quem se arrisca a jogá-los. I Am Alive é um desses casos. Ele mergulha você em um mundo pós-apocalíptico devastado, onde a sobrevivência é o maior desafio. Cada decisão, cada movimento importa, e a tensão constante faz com que você sinta o peso da escassez de recursos e da ameaça de outros sobreviventes. É um jogo que exige estratégia, paciência, coragem, e mesmo sendo pouco conhecido, entrega uma experiência intensa e memorável que poucos títulos conseguem reproduzir. Já Alienor leva uma imersão de outro nível, mas de uma forma totalmente diferente. Desenvolvido pela Rockstar, ele mistura investigação, detetive e mundo aberto com uma atenção incrível aos detalhes da narrativa. Você precisa observar, questionar suspeitos, montar casos e seguir pistas com cuidado, quase como se estivesse vivendo um filme policial. Apesar de ser um jogo aclamado por crítica e público, é improvável que veja uma continuação. O estúdio responsável foi fechado e o desenvolvimento foi cercado por polêmicas, incluindo crunch intenso e custos altíssimos, que transformou o sucesso do primeiro jogo em um obstáculo para qualquer sequência. Mesmo dentro de franquias gigantes, nem todo jogo recebe o destaque que merece. Um exemplo claro é Assassin's Creed Rogue. Lançado entre títulos consagrados da série, Rogue trouxe uma proposta diferente, uma história que se afastava do tradicional ponto de vista dos assassinos, colocando você na pele de um protagonista que acaba se tornando um templário. É uma mudança ousada, com uma narrativa profunda, um protagonista marcante que desafia toda a filosofia da franquia. Apesar da qualidade do jogo e da sua história envolvente, Rogue acabou sendo subestimado. Muitos fãs focaram nos títulos principais e o jogo passou despercebido por grande parte do público. Isso mostra um padrão interessante. Até nas franquias mais sólidas, nem todas as histórias ou spin-offs recebem a atenção merecida. Algumas ideias inovadoras acabam sendo deixadas de lado, e jogos que poderiam ter expandido o universo de uma forma única ficam presos no tempo, lembrados apenas por quem se decidiu a conhecê-los. Assassin's Creed Rogue é um exemplo perfeito de como, mesmo em grandes franquias, a indústria sempre valoriza jogos que saem da curva tradicional. E é justamente isso que faz essas experiências serem tão especiais, merecedoras de reconhecimento. Uma coisa fica clara quando olhamos para todos esses jogos: ser bom não é garantia de sucesso. Um título pode ter mecânicas incríveis, história envolvente e criatividade de sobra, e ainda assim acabar esquecido. No fim das contas, a indústria de games é movida por lucro, marketing e decisões estratégicas. As empresas priorizam franquias seguras, aquelas que garantem retorno imediato, e muitas vezes deixam de lado projetos ousados, inovadores ou que simplesmente não venderam como esperado. O mais curioso é que, em muitos casos, os jogos esquecidos oferecem experiências superiores ou ideias originais que nunca veremos replicadas em títulos futuros. Eles nos mostram que qualidade e criatividade nem sempre andam lado a lado com visibilidade e sucesso comercial. Isso nos leva a uma pergunta importante: será que estamos perdendo clássicos por culpa da indústria? Quantas experiências incríveis deixaram de existir simplesmente porque alguém decidiu que não valia a pena continuar? É uma reflexão que, para quem ama games, dói
dói um pouco, mas também nos faz valorizar ainda mais aqueles títulos que resistiram ao esquecimento e continuam vivos nas memórias dos jogadores. E assim chegamos ao final da nossa lista. Esses foram alguns jogos incríveis que por diversos motivos acabaram esquecidos, mesmo tendo histórias, mecânicas e experiências que mereciam muito mais atenção. Mas agora eu quero saber de você. Já jogou algum desses títulos? Qual você acha que merecia uma continuação ou mais reconhecimento? Deixe seu comentário aqui embaixo porque a sua opinião é importante e a discussão sobre jogos esquecidos ou que não foram tão valorizados é sempre interessante. Comenta aí embaixo e a gente continua debatendo sobre esse tema. Mas é isso aí. Se você chegou até esse ponto desse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum novo conteúdo e deixa o teu like para ajudar o meu trabalho por aqui e também a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Aproveita também e clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir e de quebra você continua maratonando o canal. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.